Olá, irmãos, tudo bem? Continuando o livro de João, paramos ontem no 15, continuação das últimas instruções aos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vou ler de novo. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O que tira da fruta, eu entendo assim, irmão, são as igrejas, né? São os pastores, os padres, os dirigentes espíritas, né? Os profetas, né? Os médiuns, aqueles que falam da palavra de Deus, que falam a vontade, falam da verdadeira palavra de Deus, das leis de Deus, né, do que está escrito, né? Não ficam assim com dogmas, com mentiras, com bater, tirar sangue, né? Se eu não acredito, ficar matando pessoas por causa de religião, essas coisas, né? Então, o que dá bons frutos, o que faz verdadeiramente a obra de Deus, que a obra de Deus verdadeiramente é amor, a obra de Jesus é amor, não é guerra, não é surra, não é sangue, não é corrupção, não é dinheiro. Então, aqui dá bons frutos, ele limpa, dá mais frutos, né? E aqui dá maus frutos, ele tira. Mas eu vejo que é nesse sentido. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando você vai num culto, vai numa igreja, vai no centro espírita, quando você está lá dentro e está acontecendo a missa, ou está acontecendo o culto, ou quando está acontecendo a reunião, você já é limpo pelo mundo espiritual que está lá. Você já é limpo. Só que se você se continuar fazendo as coisas certas, você vai cada vez se limpando mais. Se você está na igreja, você é limpo e você sai, mas continua a fazer as coisas erradas, você se suja do mesmo jeito. Então você vai na igreja, vai no centro espírita, se limpa e depois você se suja do mesmo jeito. Então é bem complicado isso, mas ele está falando nesse sentido, que vai limpando, você vai sendo limpo a partir da hora que você vai seguindo e vai ouvindo e vai fazendo as coisas certas. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se a gente não falar da verdade de Deus, das leis de Deus, a gente não está em Jesus e não está em Deus. Para nós estarmos nele, nós temos que falar a verdade, fazer a verdade, ser a verdade, né? Ser a justiça, ser o amor, né? Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma pessoa vai lá, batiza, né? Entra numa igreja católica, numa igreja evangélica, centro espírita, em um bando, qualquer lugar. Entra lá, mas continua fazendo as coisas erradas, vai ser jogado, lançado fora, né? Porque não adianta, se não mudou, você continua fazendo. Corrupção, coisas erradas, não ama Deus sobre todas as coisas, e não ama teu próximo a ti mesmo, não obedece às leis de Deus que está escrito nos 10 mandamentos, o que está escrito nos 4 evangelhos, o que está escrito nas obras de Kardec. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. Então, aquele que não estiver, como nós estamos nos últimos dias desta geração, entenda-se os 12 mil anos que seguem depois que a Atlântida foi submersa. Essa geração corrupta e perversa que se encontra, que destrói tudo, destrói as florestas, destrói o mar, destrói os rios, destrói as águas, destrói o tempo, destrói, né, o ar, mata os animais, judia dos animais, faz um monte de coisa errada. Essas igrejas, religiões que falam as coisas erradas, tem igrejas e religiões que fazem as coisas certas, mas eu estou falando daquelas que fazem as coisas erradas. Serão todas lançadas fora. Como serão lançadas fora? Vão ser transmigrados para outros planetas. Porque antigamente, quando nós estávamos no mundo de provas e expiações, os melhores saíam e os ruins ficavam. Agora que nós estamos mudando para o mundo regenerado, os piores vão sair e os melhores vão ficar para o mundo regenerado. Então é isso que ele quer dizer nesse sentido que eu entendo. E os colhem
e lançam no fogo e ardem. No fogo você faz as coisas erradas, você vai para o umbral ou para o inferno e lá você, para se limpar, você passa por alguns perrengues, algumas coisas difíceis. E aqueles que não conseguem ainda se limpar vão ser transmigrados para outros planetas e nesses planetas haverá também choro e ranger de dentes, porque serão vidas difíceis. Você vai para um planeta, a pessoa vai para nós podemos ir para um planeta menos evoluído, bem menos evoluído e vamos sofrer bastante lá. Se vós estiverdes em mim e em minhas palavras e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, se você estiver em Deus, se estiver em Jesus, se tudo que você pedir será feito. Agora, por que a gente não consegue pedir muita coisa? Por que não é feito? Porque nós não estamos verdadeiramente. Nós vibramos no bem, nós vibramos no mal, nós temos pensamentos ruins, nós temos pensamentos bons. Vamos na igreja, choramos, daí saímos da igreja e começa a falar mal das pessoas. Então a gente tem muito alto e baixo, e por causa disso a gente não pede, mas não vem. Ou aqueles karmas, né? Pessoa que tem muito karma, fez muitas coisas erradas nas vidas passadas, mas nessa vida está acertando muito. Mas também pede e não vem, por causa dos acertos passados. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Então, Jesus amou-nos, que deu sua vida por nós, né? Jesus não é filho unigênito de Deus, o único, unigênito quer dizer único filho, né? Não é único filho. Porque Deus tem vários filhos, porque Ele cria todos nós, né? Nós somos filhos e irmãos de Jesus, né? Então Jesus não é Deus. Mas é um irmão mais velho e muito, muito sábio, muito evoluído. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Porque se você guardar o mandamento, se fazer as coisas certas, você vai ter amor no teu coração. Se você ter amor no coração, você vai vibrar com um mundo espiritual positivo. Quanto mais você vibrar, mais amor você terá no seu coração. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, Jesus guarda e fala das verdades e das leis e os mandamentos de Deus. Por isso que ele permanece no amor. E quando Jesus falava, eu falo, Deus fala em mim, por causa de Jesus estava falando das verdades de Deus, das leis de Deus. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Porque as coisas que Deus vai dar, se você fizer as coisas certas, quando você desencarnar, o teu gozo lá no céu, você vai para uma região tão boa, que segundo o mundo espiritual, você sofreu aqui um monte, você estando lá 30 segundos, você já esquece de tão bom que é lá. Por isso que o gozo vai ser repleto de coisas boas, vai ser um gozo muito bom. O meu mandamento é este, que a vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, assim como Jesus nos amou, a gente tem que amar os outros, os nossos irmãos, inclusive aqueles que nos fazem mal. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, o maior amor que alguém pode fazer, irmãos, você está passando uma crise, está passando uma dificuldade, você só tem um dinheiro para comer, você dá aquele dinheiro para alguém, isso é um grande amor. Mas o dar vida por os seus amigos, pelos seus familiares, pelos seus parentes, por um irmãozinho animal, por um irmãozinho vegetal, dar a sua vida por eles, isso é muito, muito grande no reino dos céus. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, tá vendo? Jesus será nosso amigo, nós seremos filhos de Deus verdadeiro, porque nós somos filhos de Deus, porque somos criação dele, né? Mas a partir daí, se nós fizermos o mandamento, fizermos a lei de Deus, já somos feitos, daí somos mais ainda, né? Já vos não chamarei servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Jesus chama nós de amigos, aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. E a gente também, tudo aquilo que a gente ouviu de Jesus, a gente faz conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Então Jesus escolheu os discípulos e Jesus escolhe aqueles que vão ser, né? Dá honra para aqueles que vão falar da obra de Deus, né? E geralmente são as pessoas bastante endividadas que fazem isso, que Jesus dá
esse prazer, né, de falar de Jesus, de falar das coisas grandiosas de Deus, né? Para que vades e deis fruto, porque aqueles que fazem a vontade de Deus dão bastante fruto, né? E o vosso fruto permaneça. Então, aquilo que você fez, que permaneça para sempre, né? Você não fique tirando, desfazendo, né? Faz as coisas boas, fala uma coisa boa para alguém, alguma coisa para alguém, e no outro lá já tira de alguém, né? Teu carro vale 10, você quer trocha para alguém por 20, por 30 e diz que Deus te ajudou, Deus te abençoou. Não foi Deus, não, não. Foi o mundo espiritual negativo, foi você mesmo, mas não foi Deus, não. Deus não gosta disso. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, e ele vô-lo conceda. Então, Deus que concede tudo, se vós, né, se nós fazermos a vontade de Jesus, fazer a vontade daquilo que Jesus trouxe, que Jesus, fazendo a vontade de Jesus, não fazendo a vontade de Deus, porque as leis e os concertos foram trazidos por Moisés, os 10 mandamentos, os 4 evangelhos e as 5 obras de Kardec. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é teu próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas nada mais é do que amar a Deus, só não outros santos, né? Ah, não, eu amo um santo tal, mas amo a Deus. Não, então você não ama a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é não amar mais ninguém, é só Deus. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu, então, porque primeiro judiou de Jesus, né? E Jesus, como sendo nosso governador, já via tanta coisa ruim que o mundo tinha feito, né? Porque Jesus sofre, né? Se vós fazeis, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isto é que o mundo vos aborrece. Então, se você fizer as coisas erradas, tá no meio das coisas ruins, você vai ser amado por todos. Se você começar a ficar longe disso, fazer as coisas de Deus, você vai ficar meio perturbado, eles vão se perturbar com você, né? Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Então, nós estamos aqui para servir, irmãos. O pastor, o padre, o bispo, o papa, todo mundo que quer falar em nome de Jesus, em nome de Deus, tem que servir, não pode ser servido. Se tiver no meio do ouro, da prata, não está servindo, está sendo servido. Então, não está falando das coisas de Deus, né? É um modo de o irmão ver quem está certo e quem está errado, né? Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Porque se você falar das coisas de Deus, e aqueles que já está madura a semente, né? Que podem ouvir as coisas e vão guardar, a semente que ser lançada no coração dessas pessoas vão dar fruto. Então eles vão guardar também aquilo que os irmãos falarem, né? Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecendo aquele que me enviou, porque ninguém conhece a Deus, nós não conhecemos, nós estamos tão baixos, somos tão ruins que nós não conhecemos, não sabemos do amor de Deus. Tivemos um pouco do amor de Deus por Jesus, né? E por os outros, né, que Deus mandou aqui na terra, né? Se eu não viera, nem, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Isso aqui também já foi a igreja que já trouxou algumas coisas aqui que não tem, né? Porque funciona assim, né? Desde o início do mundo, né? Nós já estamos aqui porque nós somos criminosos cósmicos, então ninguém é santo que está aqui. Então a igreja já colocou alguma coisinha ali diferente, né? Nós somos criminosos cósmicos, nós estamos aqui. Tudo que nós fizermos de mal, nós vamos prestar conta. Se nós fizermos de bem, nós vamos prestar conta. Não é que a partir de agora vai ser pecado, sempre foi. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Porque desde antes de Jesus já foi enviado, né? Profetas e avatares já foi enviado. Se eu entre eles não viesse, tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu pai. Se nós pegarmos daqui para diante, né, aquele povo lá judeu da Palestina, os que não queriam saber de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, porque estavam perdidos, né, na soberba, queriam ser servidos, queriam ficar no meio dos reis, dos príncipes e dos sacerdotes, então esses, claro, né,
de uma certa forma, eles também sabiam que estavam pecando, né? Mas eles não sabiam por si, porque eles estavam acreditando numa coisa errada. Agora, com Jesus, eles viram, mas mesmo assim não acreditaram, mas eles, depois que eles desencarnaram, eles viram que eles estavam acreditando nas coisas erradas, né? Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei. Aborreceram-me sem causa. Porque Jesus veio trazer o bem, só que todo mundo estava no mal, perdido, então começaram a aborrecer Jesus, tanto que mataram Jesus, né? Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, hei de enviar, que é as 5 obras de Kardec, não é Espírito Santo, isso aqui é Espírito Santo, não é verdade, não é verdade. Que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, testificar de mim tem que testificar dele. Então, tem que ser uma obra, tem que ser alguém que está aqui na carne, Allan Kardec. Porque todos os espíritos desencarnados são filhos de Deus, né? Aqueles que fazem a vontade de Deus são espíritos santos, enviados por Deus. Então, estão no Espírito Santo de Deus. E vós também testificareis, pois ouvistes comigo estes princípios. Já deu tempo, terminamos o 15 inteiro, pelo menos, irmão. Paramos. Próximo vídeo, começamos o 16. Deu para explanar bastante coisa aqui, né? Bastante coisa boa. Então espero que os irmãos tenham entendido, né, irmão? Deus abençoe, a paz de Deus.